Olá, seja muito bem-vindo ao canal Espiritismo Motivacional, um canal que transmite embasado no Evangelho de Jesus Cristo e alinhado com a doutrina espírita codificada por Kardec. Hoje é sexta-feira, temos então o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, junto com a irradiação. Vamos estudar conosco. São muitos os passos, ó Senhor. É muito tempo que corre sem o menor controle. São muitos os pensamentos e as ideias, muitos os planos e falsete na execução. Muitas as vontades, mas sem forças para ir ao fim. Por isso, pedimos por nós que possamos, nesta sexta-feira, vibrar uníssono com o Mestre Jesus e alcançar os seus ensinamentos. Ó Mestre Jesus, a ti pedimos, auxilia-nos mais uma vez. Aos mentores, à espiritualidade amiga, aos irmãos do plano corpóreo e espiritual, nós pedimos, auxilia-nos mais uma vez neste estudo. Que assim seja. Graças, graças, graças a Deus. Recorremos então ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces. Preces gerais de reuniões espíritas é o item 6. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós, e com isso desviar-nos da caridade e do amor do próximo. Se alguns procurarem penetrar neste recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abrir os seus olhos à luz e perdoai-as como nós as perdoamos, se vierem com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos mentores do trabalho, nossos guias espiritual, para nos assistir e velar por nós, que assim possa ser. Graças, graças, graças a Deus. A gente então chega aos nossos lembretes, lembrando que o canal Espiritismo Motivacional é um canal que transmite, embasado no Evangelho de Jesus Cristo e alinhado com a doutrina espírita codificada por Kardec. Hoje é sexta-feira, então a gente trabalha o Evangelho segundo o Espiritismo, irradiação e prece. O canal Espiritismo Motivacional tem estudos de segunda a sextas, sendo que segunda, quarta e sexta é ao vivo, segunda livro dos médiuns, quarta livro dos espíritos, sexta Evangelho segundo o Espiritismo. Desses três estudos a gente tira ainda mais dois estudos que são mais apresentações do que estudo. Segunda, o básico, da terça, o básico do Espiritismo, que a gente está chegando ao final, já já não vai ter mais. E quinta-feira, o livro
Convites da Vida, da Joana de Ângeles. Ao vivo, a gente o lê às segundas-feiras, ele já está lá na segunda-feira, capítulo 30 e pouco, e aqui na derivação ele está em capítulo 20 e pouco para menos. Então a gente está indo devagar e você tem duas oportunidades de acompanhar a leitura do livro. Embora a gente não seja expert, leitura a gente tenta dar o nosso melhor. A gente nem sempre consegue voltar para editar, dado o compromisso dos outros, mas, na medida do possível, a gente tenta fazer o estudo sair de primeira. Lembrando que a gente sempre faz isso pelo YouTube também. Via de regra, a gente faz às 19h. 2025, a gente está pensando em mudar para as 20 horas. A gente vai também em 2025 voltar a replicar esses estudos no Facebook e voltar a colocar tira com constância no Instagram. Infelizmente, a gente não vai poder dar boa noite a todos, porque nós estamos gravando. Então, a gente sentou aqui, gravou todo o livro dos médiuns, que vão entrar às segundas-feiras, já está gravado, está pronto, é só botar no ar. E aqui a gente está gravando o primeiro de sexta-feira para colocar também no ar. O intuito é deixar dezembro todo pronto, com tudo lá esquematizado. A gente, na sexta-feira, do dia que a gente está gravando, numa quinta, amanhã é sexta, a gente vai ter ainda o item 9, e lá a gente vai explicar um pouco melhor. Sugiro a você que, por favor, não tenha, eu espero que você não tenha deixado de ir. Eu ia dizer que você não perca, mas já passou. A gente vai, então, para o nosso estudo, lembrando que a gente está estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai os vossos inimigos. Esse capítulo 12, ele está dividido em 7 temas, que foi subdividido em 16 itens. A gente começou 1º de novembro e vai até 24 de janeiro com esse estudo. Hoje, a gente tem o item 10, o ódio. Então, o item 10, ele tem Item 10, amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai, sobretudo, o peito, amar os que vos... Desculpa, vamos tentar de novo, porque a gente travou e está pensando aqui, travamos, não travamos, mas a gente viu que travou. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai, sobretudo, a peito. Amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo que deveis considerar modelo deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. E aí a gente chega naquela questão tão delicada, que notem notem as senhoras quão difícil é o crescimento, quão difícil é o desenvolvimento. Nosso modelo e guia é Jesus Cristo. E Jesus Cristo falou, olha, antes a pessoa te enfiava um alfinete, você ia lá e acabava com toda a família. Não, a lei mudou. Então, a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Isso passou. E hoje, Jesus diz para a gente, olha, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos caluniam. A gente ama Jesus, a gente segue Jesus, a gente vai para casa religiosa, e para quem não sabe, eu uso como casa religiosa toda qualquer religião, fica mais fácil. Então, a gente vai para a casa religiosa para orar.
A gente vai para a casa religiosa ou em casa mesmo, às 6 horas ali, a gente bota a Ave Maria para pedir. Mas a gente diz que está passando dificuldades, e bem provavelmente estamos mesmo, não é esse o ponto? Fato é, eu tenho dificuldades, eu estou aliviando, eu tenho dificuldade para seguir Jesus. Eu tenho dificuldade para fazer o que Jesus faz. Inclusive, a lei, eu uso 2 pesos e 2 medidas. Quando é comigo, a pessoa tem que ceder. Quando é com o outro, se ele não cede, é um problema sério. Então lá já começa dizendo: amai os uns aos outros e sereis felizes. A gente não está aqui para expressar juízo de valor, mas essa semana estourou uma estourou uma polêmica com uma moça que entrou no avião e quando ela chega no lugar dela tem uma criança sentada. E ela diz: olha, tira a criança, porque eu quero sentar no meu lugar. Para quem não sabe, normalmente para estar na janela você paga um pouco mais. Aquela moça pagou um pouco mais para estar na janela e ela diz: olha, eu quero sentar no meu lugar. Acreditem se quiser, mesmo a família tendo outras janelas para a criança sentar, a criança simplesmente quis o lugar da moça, começou a chorar. E a mãe pegou o smartphone e começou a filmar a moça, dizendo que a moça não tinha empatia. Vejam os senhores, em cima disso que a gente está lendo, como funciona. Uma pessoa paga a mais para ter uma cadeira, a família disponibiliza a cadeira que a criança queria, que era uma cadeira na janela, e a criança não quer. A mãe, ao invés de abraçar aquela oportunidade como única para educar o seu filho, ela simplesmente começa a filmar a moça, dizendo que a moça está errada, que a moça não teve empatia. Gente, a gente precisa entender que o certo é certo. Não, não tem essa. Então, se a pessoa pagou para ir na janela, eu que eduque meu filho para ele não querer o lugar do outro. Isso é uma questão de educação. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Mas, Aderlei, o que custava a moça na janela dar lugar para a criança? Não custava absolutamente nada. Porém, se ela desse lugar para a criança, ela estaria colaborando direta e indiretamente para a educação dessa criança continuar indo ralo abaixo. Ela não precisava dar lugar quando ela olha e a família está cedendo lugar para essa criança sentar. Isso é uma possibilidade excelente da gente refletir sobre aquilo e parar com essa mania de usar 2 pesos e 2 medidas. O certo é certo, o errado é errado. O certo é certo em qualquer lugar, o errado é errado em qualquer lugar e situação. Então, a gente precisa pegar o exemplo que Jesus nos deixa de devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. A gente precisa entender um pouco mais isso. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem. Mais precisamente, esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se os odiasses como vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. Amá-los é a hóstia imaculada que oferecereis a Deus na ara dos vossos corações. Hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. E a gente tem muita dificuldade, dado o nosso atraso, dado o nosso nível espiritual, se você não quer acreditar que você está atrasado como eu estou, a gente tem essa questão muito grande de não conseguir trabalhar o perdão.
A gente tem uma dificuldade maior ainda de entender que quando eu não amo o meu inimigo, eu estou indo para o nível do meu inimigo. Ele me deu ódio, eu estou respondendo com ódio. Ele não me deu amor, eu estou respondendo com não dar amor. Ele se mostra o mal, eu estou respondendo ao mal com o mal. Quem responde ao mal com o mal? O maldoso. Então, quem é você quando não trabalha, não perdoa, não vê tudo isso? Você é uma pessoa que ainda precisa de atenção. É uma alma enferma. Todos nós somos, não tenha dúvida. Talvez eu não precise trabalhar isso, mas eu tenho muitas outras áreas que eu tenho uma consciência muito plena de que eu preciso trabalhar e tenho dificuldade para isso. Mas todos os dias eu digo: "Olha, vai com calma, devagar e sempre, mas tenta, devagar e sempre, mas tenta". Então é isso que a gente precisa aprender. Eu vou estar muito mais uníssono com Deus quando eu não responder ao mal com o mal, e eu vou estar muito mais elevado quando eu deixar que o mal se vá. Usando ainda o exemplo da moça no avião, quando a mãe da criança começou a falar, a moça simplesmente não respondeu. Ela não respondeu ao mal com o mal. Podia dar uma lição de moral, ela podia ter dito que pagou um pouco mais por aquilo. Ela não fez isso, ela simplesmente não respondeu. E a gente precisa chegar nesse nível de responder. Se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não couraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, e eu o sei bem, porquanto, durante a minha última existência terrena, experimentei essa tortura. Então, a gente precisa lembrar que a gente está nas instruções dos espíritos. Então, quem nos fala aqui é um espírito deixando o seu relato, dizendo: olha, mesmo ajudando para difundir o espiritismo, mesmo trabalhando nas obras do espiritismo, eu, na minha última existência terrena, experimentei a tortura de não conseguir perdoar. Experimentei a tortura de ter uma couraça no meu coração. Eu preciso de não ter uma couraça no meu coração. Eu preciso amar mais, eu preciso olhar mais, eu preciso ceder mais. Mas Deus lá está, Deus lá está e pune nesta vida, e na outra os que violam a lei do amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Quem deixa a mensagem é Fenelon, ele fez isso em Bordeaux, 1861. Essa última lâmina, por si só, já nos daria aí uma hora de conversa, né? Porque primeiro a gente tem que alterar a punição, porque naquela época a linguagem correta era essa. A gente precisava ouvir que Deus punia, para a gente começar então a trabalhar com Deus, temer a Deus. Hoje a gente já sabe que Deus não pune ninguém, Deus é amor. E em sendo amor, Deus não pode punir ninguém. Da mesma forma que Deus não é capanga, capataz, segurança, cobrador de alguém. Ah, ele vai ver, Deus vai atrás dele, Deus vai me dar em dobro. A gente precisa entender. Então, Aderlei, se Deus não pune, mas eu enxergo uma punição, quem puniu? O vento? Não. Normalmente é você, através dos teus atos, que entra naquela situação. Como você verá aquela situação é uma questão sua. Então, muitas vezes, uma situação que está acontecendo um grande aprendizado, está acontecendo uma elevação enorme. Você está conseguindo equiparar as suas forças num caminho que você não conseguia de jeito nenhum, mas você olha e acredita que aquilo é uma punição. Você olha e acredita que aquilo é ruim. E o que tem aí de mais interessante é o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele.
Mas, Aderlei, não diz que Deus ama todas as criaturas, Deus ama todos os seus filhos? Vamos ler de novo? Que o amor aproxima de Deus, aproxima você de Deus, a criatura, e o ódio distancia você de Deus. Deus está lá. Deus não abandona os seus filhos. Deus abraça a todos aqueles. Porém, tem situações que eu estou tão negativo, eu estou tão fora de contexto, eu estou tão fora de compasso, que eu me afasto com isso de Deus. Eu me coloco à parte. E aí eu começo a enxergar tudo como punição. A gente precisa aproveitar essa virada de ano e pensar um pouco mais em como seguir um pouco mais além, né? Porque não dá mais para a gente continuar nessa toada que a gente está levando. Já está na hora da gente mudar, está na hora da gente abraçar o amor, está na hora da gente acreditar mais no amor. Então, assim, a gente conseguiu estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai os vossos inimigos. Lembrando que esse capítulo 12, amai os vossos inimigos, ele vem dividido em 7 temas e subdividido em 16 itens. Começamos a estudá-lo no dia 1º de novembro e vamos estudá-lo até o dia 24 de janeiro. Assim sendo, senhores, a gente vai para uma breve prece e volta para um mais breve ainda. Tchau. Agradecemos, ó Senhor, por tudo que nos é dado. Pedimos, olhai as nossas florestas, olhai os nossos povos, olhai, Senhor, para tudo que te pedimos, olhai para tudo o que esperamos, e assim nós poderemos seguir um pouco mais, que possamos cada vez mais entender essa ideia de amor, de irmãos, e que possamos, com cada entendimento, caminhar um tanto mais. Que tenhamos um final de semana produtivo, realizador. Que assim seja. Graças, graças, graças a Deus. Prece do anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria a orientação perfeita do caminho da virtude, único pelo qual poderemos te encontrar. Jesus, faz a eles misericórdia aos nossos inimigos e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja. Graças, graças, graças a Deus.
Bom, meus irmãos, a gente agradece imensamente a presença de todos, agradece o carinho da curtida, agradece a presença, a curtida, as boas energias. A gente espera que todos tenham um final de semana realizador, promissor e com muitas oportunidades neste ano que se finda. Não tendo mais, a gente deseja a todos um final de semana e aguarda a todos na segunda-feira. Se Deus quiser, Ele há de querer, porque estamos a caminho.